Muito boa tarde, boa segunda-feira, 15h30. Vamos abrir as portas do nosso consultório. Hoje falamos sobre escoliose. Vamos tentar perceber ao nível da ortopedia de que é que estamos a falar, como é que se pode tratar e também descobrir se há alguma forma de prevenção. Vamos também ter a oportunidade de falar sobre dependência da tecnologia, um tema muito atual e ao nível da especialidade de psicologia. Especialidade essa sobre a qual vai poder também tirar as suas dúvidas. Na terceira parte, tempo como de costume para ouvir as questões do público que nos assiste, em direto 225 083 204 é o número para o qual pode começar já a ligar para tirar dúvidas sobre psicologia na sua generalidade. Pode também, caso não possa entrar em direto connosco via telefone, deixar a sua questão por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde, Dr. Jorge Alves, ortopedista e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral. Muito boa tarde, Dr. Jorge. Muito bem, antes de... tenho aí ao seu lado o nosso esqueleto para que possamos perceber mais em jeito de aula prática de que é que estamos a falar quando falamos de escoliose, mas se calhar aproveitávamos para lançar o tema vendo um pequeno vídeo já para introduzir o tema, certo? Então vamos ver um vídeo sobre escoliose. 2 a 3% dos adolescentes sofrem de escoliose estrutural, referente a um desvio real da coluna e não, por exemplo, por posicionamentos ou diferença de altura dos membros. É uma deformidade em rotação da coluna vertebral com um ângulo superior a 10 graus. Afeta principalmente adolescentes do sexo feminino. Também afeta crianças com menos de 3 anos e crianças entre os 3 anos e a puberdade. Ombros e ancas a alturas diferentes, inclinação do corpo para um dos lados e uma tumefação nas costas quando se dobra são os principais sinais de alerta. Os distúrbios respiratórios podem ser uma consequência preocupante na escoliose das crianças. Ao contrário do que se pensa, a escoliose não é causada pelo peso das mochilas. A escoliose tem tratamento. Consulte o seu médico. Muito bem, ficamos com algumas ideias gerais e agora vamos mergulhar no tema com quem mais sabe dele, Dr. Jorge. Tenho aí, com a ajuda do nosso esqueleto, se calhar explicar primeiro de que é que estamos a falar, antes de percebermos porque é que afeta mais um certo e determinado grupo de pessoas. Antes de mais, gostava de lhe desejar uma boa tarde a si e aos espectadores e agradecer a oportunidade que o programa Consultório Porto Canal proporcionou à Sociedade Portuguesa de Patologia de Coluna para estar aqui presente e comemorar o Dia Mundial da Escoliose, que aconteceu no passado sábado, dia 29 de junho. Portanto, nós temos aqui o nosso esqueleto, a nossa coluna está representada aqui por estas vértebras. Nós temos, portanto, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 lombares e depois o sacro e o cóccix. Quando nós vemos a coluna por trás, ela deve ser uma linha reta. Isto para as pessoas não confundirem, porque quando nós vemos a coluna de lado, nós temos curvaturas normais. Temos na parte cervical uma curvatura lordótica, na parte dorsal uma curvatura cifótica, portanto, aquilo que usualmente as pessoas chamam de uma requinha, na parte lombar uma curvatura lordótica outra vez e na parte sagrada uma curvatura cifótica. Portanto, estas duas curvaturas cifóticas, elas nascem connosco, portanto, a nossa curva é toda cifótica, depois quando começamos a gatinhar e a levantar a cabeça, começa a aparecer a curvatura lordótica e quando nos levantamos, começa a aparecer, portanto, a curvatura lordótica lombar. Portanto, visto de lado, a nossa coluna tem curvas. Quando vimos a coluna de trás, ela deve ser uma linha reta. Quando esta coluna, portanto, o alinhamento das vértebras formam, em vez de uma linha reta, um S ou um C, é aquilo que nós chamamos uma escoliose. Portanto, elas não só portanto, desviam para um lado e para o outro, como também rodam. Portanto, a escoliose não é vista, portanto, o conceito de escoliose não é só no plano frontal, certo. Mas também rotacional. Portanto, é uma deformidade tridimensional. Por isso é que muitas vezes existe, portanto, uma rotação da cavidade torácica e as meninas, ou, portanto, mais frequentemente as meninas, desenvolvem aquilo que nós chamamos de uma giba ou uma bossa na parte de trás da coluna e têm portanto, a parte da frente mais, um seio mais saliente do que o outro. Portanto, atrás nota-se, acaba por haver... Isto são sintomas
que, vamos dizer assim, aparecem de um dia para o outro ou vão começando a aparecer à medida que as crianças vão crescendo? Portanto, as escolioses podem ser divididas temporalmente dos 0 aos 3 anos. Portanto, o diagnóstico, sim, não é? As infantis, portanto, dos 3 aos 10 anos, as juvenis, e a partir dos 10 anos até a idade adulta, portanto, até aos 18 anos, as do adolescente, e depois, na idade adulta, as escolioses do adulto. As mais frequentes são as do adolescente. Portanto, as infantis e as juvenis, normalmente, portanto, nós temos mais facilidade de diagnóstico porque é a altura em que as crianças vão mais vezes ao médico e o pediatra, portanto, há ali um acompanhamento, muito melhor. Na fase mais perigosa, que é na fase em que as meninas estão a entrar na puberdade, começam a ter a primeira menstruação, e isso, como elas têm mais vergonha de mostrar o corpo, escondem-se mais, e uma curva destas pode aparecer em meses. Portanto, pode, durante, como por exemplo, o outono e o inverno, começar a aparecer a deformidade, portanto, a curva, e ninguém notar e ela progredir rapidamente. E porquê é que há uma patologia tão associada então ao sexo feminino? Nós não sabemos. Nós chamamos a este tipo de escoliose em que não sabemos qual é a causa, escoliose idiopática, portanto, ou do adolescente, ou juvenil, ou infantil. Não sabemos exatamente qual é a causa. Existem estudos hoje em dia a procurar genes ligados ao aparecimento das escolioses, porque sabemos que cerca de 1/3 de filhos de pais com escoliose também vão desenvolver escoliose. Portanto, achamos que tem alguma coisa Poderá a ver com a parte genética e está em estudo, hereditário, mas não sabemos. Existem outro tipo de escolioses, por exemplo, as escolioses neuromusculares estão associadas a paralisias cerebrais, portanto, a doenças mais graves. Portanto, outras patologias que acabam por gerar uma escoliose, sim, não é? Mas esta a escoliose idiopática do adolescente, que é mais frequente, portanto, nós não sabemos qual é a causa, nem porque é que o sexo feminino é mais afetado, mas normalmente portanto, a proporção é muito maior em desvantagem das meninas. E não é nenhuma lesão, ou seja, não é algo que acaba por gerar, não é uma consequência de um acontecimento, não é? Portanto, não. É algo que, portanto, o organismo vai se desenvolvendo e com ele desenvolve esta Sabemos patologia. Que não tem a ver com o exercício, com a quantidade de exercício que fazemos. Sabemos que não tem a ver com as mochilas, que é outro dos mitos que está enraizado na nossa sociedade. Sabemos que não tem a ver com o comprimento desigual dos membros. O comprimento desigual dos membros pode dar uma ligeira curvatura, mas a coluna não roda. Portanto, não tem aquele componente de... E os membros não serem idênticos é normal, não é? É, até 1 centímetro, uma grande parte da população tem uma não é? diferença, Esse desnível, nós chamamos uma assim. dismetria. Portanto, uma diferença até 1 centímetro pode-se considerar. Portanto, para não causar assim alarmismos lá em casa. Sim. Agora, que sinais de alerta, para quem não esteja sempre preocupado com isto, como é óbvio, que sinais de alerta é que podem fazer soar a campainha do está na hora de ir ao especialista? Aquilo que os pais, as pessoas de educação física, os avós, as pessoas que cuidam mais com as crianças podem notar diferente é uma assimetria da altura dos ombros, portanto, ter um ombro mais elevado que o outro, uma projeção maior de uma omoplata para trás, para posterior, ou uma assimetria até dos seios da criança. Outra das maneiras fáceis de apanhar uma escoliose é olhar para a cintura pélvica. Se não houver uma simetria das curvaturas, portanto, dos contornos da cintura pélvica, pode ser um sinal. Ou então a criança estar mais inclinada para um dos lados, também pode ser outro sinal. Portanto, visualmente há esses sinais, não é? Que podem ser acompanhados ou por quem está de fora ou pelas pessoas que forem olhando ao espelho. Mas há zonas que é mais difícil da própria pessoa se ir vendo, não é? E, portanto, é bom que quem esteja ao lado veja... Porque são situações que se vê, de facto, estas diferenças. Não são pequenos desníveis. O ideal e é o segredo portanto, do tratamento das escolioses é apanhá-las logo numa fase muito precoce. Então é preciso que as pessoas estejam atentas e que possam ter em atenção estes sinais que eu acabei de dizer. Dores. Desconforto, dores. Se uma criança tiver uma escoliose associada a uma dor muito forte,
isso é um sinal de alarme. Portanto, pode ser sinal que tenha algo de mais grave. Mas normalmente as escolioses não estão associadas à dor. Ou seja, podem ir andando e Sim. evoluindo sem grandes dores. Portanto, estes são os principais sinais de alerta para que as pessoas sintam que é preciso serem vistas por um especialista. Pensa que, por exemplo, os cuidados primários de saúde estão alerta para estas situações? Sim. Portanto, os nossos colegas de Medicina Geral Familiar têm formação também em ortopedia. Nós, na sociedade, também estamos a promover estas iniciativas, não só para a parte profissional, mas também para a população em geral, nos ajudar a tentar, apanhar, entre aspas, estas patologias mais cedo. Também existem professores de educação física que estão muito alertados para este problema. Eu, por acaso, participei num projeto de investigação com uma professora de educação física de Penafiel, em que ela, portanto, estava muito ligada e muito interessada em apanhar estas escolioses numa fase precoce e desenvolveu um método específico para isso. Em termos de números, perguntava-lhe, estamos com mais incidência, menos incidência do que no passado? A incidência é semelhante, são 2-3% da população geral, difere um bocadinho, portanto, entre países, entre estudos, mas não será muito mais do que isso. É claro que nem todas estas vão, portanto, progredir e agravar para um ponto em que seja necessário colocar um colete ou seja necessário fazer uma cirurgia, mas, portanto, a prevalência é essa, 2%. Os tratamentos sei que devem ser o mais individualizados possível, ou seja, estamos a falar de casos muito específicos, nenhuma escoliose é igual de uma pessoa para a outra, não é? Perguntava-lhe que tratamentos é que hoje em dia existem, o que é que a medicina, em que é que a medicina também evoluiu, porque antigamente as cirurgias, nomeadamente as cirurgias, sei que eram muito agressivas, não é? Sim, continuam a ser muito agressivas, mas cada vez temos capacidade técnica mais avançada para conseguir fazer correções melhores e com menos risco para as pacientes. Mas podemos falar sobre isto um bocadinho mais à frente. Ainda voltando um bocado atrás. O que é que nós fazemos? Quando nós temos uma menina ou um menino que nos chega à consulta e que nós suspeitamos de escoliose, por aqueles sinais que eu já referi previamente, temos que pedir um raio-x da coluna toda. Portanto, a partir desse raio-x da coluna toda, vemos o grau da curvatura. Portanto, escoliose até 20, 25 graus é para ir observando. E, portanto, a partir entre os 25 e os 45, 50 graus... Isso já é muito, não é? Já tem indicação para colocar um colete. E a partir dos 45, 50 graus, portanto, já terá indicação para cirurgia. O colete, o que fará? Acaba por congelar, vamos dizer assim, estagnar. É mesmo congelar, porque o colete, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, não tem o intuito de corrigir a curvatura. É muito difícil que um colete consiga corrigir. Portanto, o intuito é travar a progressão da curvatura e evitar que, portanto, estes adolescentes cheguem a uma altura em que necessitem de ser operados. Nós sabemos que os coletes funcionam, porque até há 3, 4 anos atrás tínhamos alguma dúvida sobre a função dos coletes, porque não sabíamos se as meninas ou os meninos usavam ou não, porque utilizar um colete não Depois é muito era difícil fazer essa... E foi feito um estudo nos Estados Unidos em que eles colocaram um sensor de calor nos coletes e descobriram que o colete utilizado acima das 16, 18 horas é muito eficaz em travar a progressão da curva. Portanto, estamos a falar de só tirar para dormir? Nem tirar para dormir. Tirar para dormir. Só para tirar para a higiene e, eventualmente, para fazer educação física. Se bem que conheço atletas, como exemplo, de alta competição, que faziam treinos com coletes. Por isso... Muito bem, e essa é outra pergunta que lhe quero fazer, que é, vamos só terminar a lógica dos tratamentos, portanto, quando já ultrapassam esses graus com indicação para colete, já só há um remédio, não é? Sim, terá que ser a cirurgia. A cirurgia consiste, portanto, em instrumentar a coluna, colocar, portanto, em cada vértebra que pertence à curvatura, portanto, parafusos de um lado e do outro. Portanto, vamos colocando parafusos de um lado e do outro da coluna e depois com umas barras, unindo,
portanto, esses parafusos longitudinalmente, conseguimos fazer, portanto, a correção da curvatura. Isto é feito com a doente monitorizada neurologicamente. Hoje em dia existem empresas que fazem a monitorização neurológica intraoperatória. Porque há riscos? Porque existem riscos. O risco que toda a gente, portanto, que os pais e até nós, cirurgiões, temos mais receio é da lesão neurológica. Portanto, haver uma perda de função neurológica, motora e sensitiva dos membros inferiores. Muito bem, portanto, esta é a solução e antigamente as cicatrizes eram muito visíveis, acabava por não se conseguir, os volumes acabavam por continuar a ver-se. A cirurgia de hoje em dia é mais ou menos a mesma situação ou houve melhorias nesses aspectos depois? O que é que nós conseguimos com esta nova tecnologia que utilizamos? Conseguimos correções melhores. Portanto, enquanto que antigamente, como os implantes eram menos potentes do ponto de vista biomecânico, uma curva de 70 graus vinha para 45, hoje em dia uma curva de 70 graus vem facilmente para 20, 25, portanto, que é uma curva que ainda lá fica, mas que já não é visível ao olho nu. E é algo muito positivo, não é? Sim, acho que sim. Dentro desta sim, patologia... Porque, se reparar, portanto, numa fase, portanto, em que estas adolescentes estão a crescer, terem a coluna torta, portanto, dá-lhes Claro. uma perda de autoestima muito grande. Portanto, elas não gostam do corpo delas, têm vergonha. Portanto, Claro, se já é uma altura da vida, uma fase da vida complicada, com estas situações não será menos, não é? Portanto, ao nível da autoestima há esse avanço grande que a medicina lhes proporciona hoje em dia. Quando falamos quer do colete, quer da cirurgia, temos medicação que também possa ser tomada em conjunto, vamos dizer assim? Não há medicação. Isto não se trata com químicos e com comprimidos. Uma coisa que eu acho que é importante alertar é que o risco de progressão da curvatura é maior antes ou logo naqueles imediatos da primeira menstruação. Portanto, quando as meninas têm aquele surto de crescimento, que normalmente coincide com a primeira menstruação ou um bocadinho antes, aí é que é muito importante estar, portanto, com atenção, estar alerta relativamente a este problema. Porque quando portanto, chega a uma fase em que o crescimento já está cessante ou o potencial de crescimento da criança já não é muito grande e que temos curvas, portanto, acentuadas, só a cirurgia é que pode resolver o problema. Agora, podem estas pacientes, na sua maioria, mas também os pacientes, ter uma vida perfeitamente normal? Ou seja, pessoas com uma escoliose já avançada, depois da terapêutica terminada, podem e devem ter uma vida normal? Podem as mulheres engravidar? Podem fazer exercício físico? Podem ter uma profissão igual às outras pessoas? Podem. Portanto, e a maior parte das adolescentes e dos adolescentes que eu opero conseguem voltar a ter uma vida relativamente normal. É claro que não vão andar a fazer desportos radicais, desportos de contacto, mas para, portanto, as atividades do dia-a-dia normais, profissões perfeitamente banais, podem fazer, portanto, até pegarem pesos e, portanto, fazer trabalhos mais esforçados, é possível. O que esta cirurgia retira é um bocadinho de mobilidade à coluna. Portanto, como nós temos que fixar a coluna, portanto, temos que... imprime ali uma certa colar, rigidez, vamos dizer assim. O termo mais corriqueiro é colar a coluna, para ela ficar ali direitinha, e eles ficam com um pouco mais de rigidez. E quando temos que colar a coluna de cima a baixo, portanto, é muito mais... portanto, essa perda de mobilidade é muito mais marcada. Porque só se corrige exatamente onde há as curvaturas, não é? Sim. Nós só corrigimos a curvatura estruturada. Portanto, aquela que, com o movimento, não corrige. Não sei se me estou a fazer... Certo. Portanto, a gravidez não está aqui contraindicada, vamos dizer assim, não está proibida. O que é que pode acontecer? Nós, às vezes, fazemos fusões até L4. Portanto, que é...
portanto, esta vértebra que aqui está. E normalmente os anestesistas gostam de fazer as picadas para fazer a analgesia de parto nesta zona. Eles podem ou têm que saber que elas foram operadas porque o sítio por onde eles entram pode estar bloqueado. Porque nós fazemos a colagem, fazemos uma fusão. Portanto, é só essa a questão. Portanto, têm que chegar por outro lado, ao ponto em que querem, ou então se não conseguirem picar, têm que dar fármacos, portanto, por via endovenosa. Muito bem, portanto, é sempre uma patologia que acaba por acompanhar as pessoas, isso aí está fora de questão, e é algo que tem que sempre que ser mencionado, não é? Para que se perceba também outras, para que não haja riscos noutro tipo de cirurgias, noutro tipo de situações. Perguntei-lhe sobre o exercício físico em relação à fisioterapia. Está recomendada após cirurgia ou não? Está recomendada a fisioterapia, sobretudo para aqueles primeiros inícios de escoliose, para quem utiliza o colete? Sim, do ponto de vista científico, estudos que comprovem que a fisioterapia é de facto eficaz na terapêutica, na paragem da progressão da curvatura, isso não existe. Agora, para condicionamento muscular, para, portanto, fortalecimento, portanto, ajudar portanto, as crianças nesse sentido, acho que sim. Mas fazer fisioterapia e dizer à pessoa que vamos curar, não. Portanto, isso aí também não quero passar a imagem de que, de facto, é algo que desaparece, vamos dizer assim, porque não é verdade, mas a medicina evoluiu, não é? E, portanto, dá-se maior conforto, as cirurgias são mais confortáveis, não é? E em termos de pós-operatório? O pós-operatório é um bocadinho difícil, porque no primeiro dia pós-operatório, nas primeiras horas, as meninas passam por uma unidade de cuidados intensivos, estão ligadas às máquinas, portanto, estão sob uma vigilância mais apertada, que é a altura em que os riscos de complicações são maiores. E depois, após as 24, 48 horas, passam para a enfermaria e depois depende muito de cada caso. Há meninas e meninos mais voluntariosos e querem-se logo pôr a pé e conseguem. Há outros que têm, portanto, sofrem mais com a dor, isso. Mas nós estamos lá para os ajudar e para lhes dar uma analgesia, portanto, adequada ao sofrimento deles e tem corrido sempre tudo muito bem. Muito bem, portanto, o nosso contributo aqui do consultório para assinalar então o Dia Mundial da Escoliose, agradecer ao Dr. Jorge Alves a presença aqui no consultório. Nós seguimos para intervalo, a seguir falamos sobre dependência da tecnologia. Até já. Obrigado.